Olá, começamos agora mais uma edição do nosso programa Avicultura e Suinocultura. E por aqui trazemos sempre os assuntos mais importantes do setor. Hoje nós vamos falar sobre enzimas e nutrição de precisão e como essas ferramentas auxiliam nos desafios do setor e ajudam a moldar o futuro da cadeia produtiva. E quem fala com a gente sobre esse assunto é a zootecnista e gerente de marketing da Quemin, Gisele Neri Rossetti. Gisele, seja bem-vinda aqui à nossa programação. Falei certo? Tá certinho. Muito obrigada pelo convite, Carol. Gisele, então vamos começar do começo, né? Explica pra gente o que são enzimas e como que elas atuam na nutrição de aves e suínos. Enzimas, de uma maneira geral, são aditivos, certo? E elas servem principalmente para a gente conseguir praticar da melhor maneira possível a nutrição de precisão. Mas é importante a gente definir aqui um pouquinho, em primeiro lugar, o que é nutrição de precisão, porque senão a nossa conversa não vai conseguir render tanto. Nutrição de precisão, para que a gente usa a nutrição de precisão? Com informações detalhadas de requerimentos nutricionais dos animais, do potencial genético que cada animal tem, né? E também da composição de cada ingrediente, a gente junta isso tudo para conseguir formular um alimento que tenha o melhor custo-benefício, que forneça para o animal todos os nutrientes que ele precisa de uma maneira muito precisa, muito exata, e que trabalhe para o bem-estar do animal, mas também para a produtividade e rentabilidade da cadeia e para a sustentabilidade. E aí, quando a gente fala sobre os benefícios diretos do uso de enzimas na alimentação animal, o que nós podemos destacar? Em primeiro lugar, assim, top de linha, é custo, redução de custo da ração. Depois da redução do custo da ração, existem outros benefícios também. Então, a depender da enzima que se pode utilizar, que se decida utilizar na nutrição, aí a gente consegue verificar, por exemplo, benefícios intestinais, então melhora da saúde intestinal, melhora da integridade intestinal do animal, mas o principal, de fato, o principal objetivo do uso das enzimas é redução do custo da ração. Então, com enzimas, o que a gente está falando é sempre reduzir custo da ração, trazendo máxima rentabilidade para o produtor. Essa é uma boa maneira para o produtor rural de ter essa economia, né? E quais são as enzimas mais comuns utilizadas, assim? Tem mais de uma, por exemplo? Existe aí uma série de enzimas que podem ser utilizadas na nutrição animal. A primeira enzima que é mais utilizada, eu diria assim que 100% do plantel utiliza, é a fitase, né. Então a fitase é uma enzima que ela vai liberar, ela vai quebrar o fitato, ela vai liberar, ela vai entregar ali para a nutrição animal cálcio e fósforo, tá. Depois a gente tem uma série de carboidrases. O que essas carboidrases fazem? Elas liberam principalmente energia. E aí, dentre as carboidrases, existe uma classificação. Não é uma enzima carboidrase, né? Existem xilanases, beta-mananases, enfim, uma série de enzimas dentro da classificação de carboidrases. Depois das carboidrases, a outra enzima que eu diria que é a enzima que hoje se está implementando o uso com maior velocidade é a protease. E o que a protease faz? A protease, ela auxilia o animal no aproveitamento da fração proteica da dieta. Então, a protease ela vai quebrar a proteína em peptídeos e depois aminoácidos para que o animal consiga absorver da melhor maneira, aproveitar da melhor maneira todos os ingredientes, todos os nutrientes da ração. E a protease tem um exemplo muito simples para a gente entender bem a protease, inclusive é uma experiência que dá para fazer em casa. Pega uma carne, que é um alimento bastante proteico, corta um pedaço de abacaxi, pode ser da casca mesmo, coloca em cima da carne e deixa ali por umas 2 horinhas. Depois tira e vê o que acontece com o bife. Isso é uma experiência para fazer em casa, inclusive dá para ensinar as crianças também, para mostrar o efeito que tem uma protease, tá. Ela vai quebrar essas fibras, então o bife ele vai ficar todo quebradinho, vai ficar cheio de fibrinhas. Tá? Isso é o efeito da protease em cima da proteína. Olha, eu fiquei curiosa agora para fazer esse teste em casa, viu, Gisele? Acho que eu vou testar também para poder ver esse resultado e ver como é que funciona.
Fiquei Pode curiosa fazer e aqui. depois você me conta. Combinado. E me diz uma coisa, Gisele, o uso de enzimas, ele pode substituir ou complementar o uso de outros aditivos alimentares? Com certeza, cada aditivo alimentar tem um modo de ação diferente, né? Então, quando a gente fala de aproveitamento de nutrientes, existem alguns aditivos alimentares que servem para essa finalidade. Eu diria que a enzima é o mais amplamente utilizado, porque é uma tecnologia já de algumas décadas, tá? De algumas várias décadas, eu diria. Existem outros aditivos também, por exemplo, existe uma classe de aditivos, o Ministério da Agricultura classifica como emulsificantes, né? E os emulsificantes também auxiliam justamente na melhora da eficácia alimentar do animal. Então, com enzimas, com emulsificantes, o que a gente consegue fazer? A gente consegue fazer com que o animal aproveite melhor os nutrientes que já estão na dieta. Não é colocar assim, poxa, eu estou aportando mais proteína, eu estou aportando mais energia na dieta. Não é esse o conceito. Simplesmente a proteína que já está na dieta ou a energia que já está na dieta, ela estará mais disponível para o animal. E dessa maneira a gente consegue otimizar ou aumentar a eficiência alimentar. Tá? A gente otimiza o uso dos nutrientes, dos ingredientes da ração. E quando a gente pensa nisso, acho que tem um ponto super interessante também a se pensar, que quando a gente está otimizando o uso dos ingredientes, a gente está otimizando o uso de recursos naturais. Porque se a gente pensar na alimentação animal, o maior impacto de meio ambiente, quando a gente pensa em sustentabilidade da produção animal, vem do uso do solo. Então, quando a gente pensa, poxa, tá, o uso do solo é o maior impacto dentro da produção animal. Mas por quê? Porque a alimentação animal, a base da alimentação animal, principalmente quando a gente fala de aves e suínos, são grãos. E os grãos precisam de um espaço solo para ser produzido. É um recurso natural. Então, toda vez que a gente consegue otimizar o uso, né, desses recursos naturais, eu acho que essa é uma estratégia super importante, não só para a produtividade, não só para a rentabilidade, que aí a gente está falando de uma estratégia de curto prazo, mas também uma estratégia de médio e longo prazo, que é a sustentabilidade, que é a otimização dos recursos naturais em si. Eficácia, né? Eficácia, exatamente. E Gisele, falando sobre a nutrição de precisão, né? Vamos voltar aqui então só para a gente explicar o que é essa nutrição de isolamento, como que ela se diferencia, o que é isso, como que ela se diferencia da tradicional, por exemplo. A nutrição de precisão, ela é feita com base numa série de informações que existem disponíveis. Que informações são essas? É reconhecido em detalhes os requerimentos nutricionais dos animais. Quando a gente reconhece em detalhes os requerimentos nutricionais dos animais, a gente consegue fornecer também em detalhes, na medida certa, sem deixar faltar e sem deixar sobrar todos os nutrientes que esse animal precisa para que ele consiga desempenhar o seu máximo potencial genético. Vou dar um exemplo. Vamos pegar um aminoácido, vamos pegar, não sei, lisina. Né? Então, a gente sabe que o frango de corte na fase entre 10 e 20 dias precisa de X de lisina. Então, eu consigo formular, eu consigo ajustar a dieta para garantir que eu esteja fornecendo exatamente a quantidade de lisina que esse animal precisa nessa fase específica da vida dele. Mas a gente faz isso não só com lisina, a gente faz isso com energia, com todos os aminoácidos lisina, metionina, triptofano, glicina, valina. Então, é uma série de informações. Parece complexo, mas não é tão complexo. E a gente consegue trabalhar justamente assim, poxa vida, eu quero que o frango tenha 3 quilos na idade X. Com a nutrição de precisão, isso é possível, porque as informações nós temos, graças aí ao trabalho de diversos pesquisadores de muitas universidades, é um trabalho de pesquisa muito forte feito em cima de requerimentos nutricionais. Era isso que eu ia falar, ainda bem que essas informações hoje elas estão mais fáceis e disponíveis, né, no mercado, o que facilita em vários setores. E Gisele, eu ia te perguntar
porque além das informações estarem disponíveis, hoje nós temos acesso a bem mais tecnologia do que antigamente, né? Então, as tecnologias, essas ferramentas, elas chegam para somar, elas são utilizadas na nutrição de precisão, por exemplo? Sim, elas são utilizadas em níveis diferentes, né? Obviamente que o nível de adoção de uma tecnologia é extremamente variável quando a gente fala de regiões do país, quando a gente fala de perfis de clientes, perfis da cadeia produtiva. Mas sim, de uma maneira geral, essas tecnologias são utilizadas. E por que que elas são utilizadas, Carol? Porque já é muito bem visto, é muito transparente, é muito claro que a nutrição de precisão resulta em retorno econômico imediato. Então, utilizando essas ferramentas que estão aí à disposição já, é mais dinheiro no bolso para o produtor, em resumo. E não é só falar, poxa, a nutrição de precisão, são os requerimentos nutricionais. Existe também uma série de pesquisa feita com aditivos nutricionais, que vão auxiliar na questão da eficácia da conversão alimentar, do ganho de peso, enfim, de vários parâmetros zootécnicos importantes para a produtividade, para a rentabilidade do produtor, né? Então, essas inovações, essas tecnologias todas também já estão disponíveis. E aqui é importante mencionar o número de empresas que existem que estão justamente investindo em trazer mais tecnologias justamente para acompanhar o potencial genético dos animais, acompanhar a mudança de cenário que a gente tem nos ingredientes. Hoje já se fala, hoje, por exemplo, quando a gente fala em um ingrediente proteico, a primeira coisa que vem na cabeça nossa é farelo de soja, né? Mas a gente já vê aí uma mudança. Então a gente já vem escutando falar muito de coprodutos, por exemplo, DDG, DDGS, e não sei se de repente eu venho escutando falar muito também do aumento do nível de proteína no próprio milho, né? Então, da mesma forma que os animais, a genética dos animais evolui, a genética dos ingredientes que a gente utiliza para fazer a ração dos animais também evolui. E isso vai mudando com o tempo. E, obviamente, que na nutrição de precisão, isso tudo precisa ir se adequando para que a gente consiga fornecer cada vez mais próximo à necessidade do animal para a fase específica. E acompanhando a mudança aí das fases e gerações que nós vivemos, né? E, Gisele, só para a gente finalizar esse primeiro bloco, como que a integração entre nutrição de precisão e o uso de enzimas pode maximizar a eficiência produtiva, por exemplo? Vou dar um exemplo um pouco mais prático, que acho que vai ficar mais fácil da gente conversar. Por exemplo, vamos pensar no caso da protease, né? Que é uma enzima. Quando a gente adiciona uma protease na ração, ela nos permite reduzir o nível de inclusão de farelo de soja. Farelo de soja é um ingrediente significativo na formulação, em termos econômicos, né? Então, a partir daí, a gente começa a trabalhar com uma fórmula com menos farelo de soja, com uma maior disponibilização dos aminoácidos, com uma maior digestibilidade dos aminoácidos que já estão ali na ração. Então, dessa forma, a gente consegue, ao mesmo tempo, fornecer tudo que o animal precisa, com mais economia, com mais sustentabilidade e atendendo também as demandas do mercado consumidor, que pregam aí muito, que vem cada vez mais demandando bem-estar animal. Estou fornecendo tudo que o animal precisa, sustentabilidade, com o uso de menos recursos naturais. É isso, Gisele. Nós vamos fazer então um rápido intervalo. Peço para você esperar aí que já a gente volta e continua o nosso bate-papo. E para você que nos acompanha e nos acompanhou até aqui, acesse as nossas redes sociais enquanto isso, o AgroMais TV. É fácil encontrar a gente por lá e você fica bem informado com tudo o que acontece no mundo do agronegócio. Não saia daí que eu volto já! Falei que era rápido, né? Estamos de volta com o programa Avicultura e Suinocultura e na edição de hoje nós estamos falando sobre enzimas
e nutrição de precisão e como essas ferramentas auxiliam nos desafios do setor e ajudam a moldar o futuro da cadeia produtiva. A Gisele, que é zootecnista e a nossa convidada para esclarecer todas essas dúvidas, está de volta aqui com a gente. E Gisele, vamos então falar dos impactos econômicos e sustentáveis, né? Você já adiantou para a gente no primeiro bloco que essa questão, ela mexe ali no bolso do pecuarista, do produtor rural. Então vamos reforçar aqui quais são os impactos econômicos e sustentáveis? Com certeza. Bom, principalmente os impactos econômicos e sustentáveis estão muito relacionados com o melhor aproveitamento do ingrediente. Quando o animal aproveita melhor o ingrediente, a gente tem que pensar também que ele está excretando menos. No caso da protease, por exemplo, ele vai conseguir aproveitar melhor os aminoácidos da ração, dos ingredientes que estão ali, e obviamente ele vai excretar menos nitrogênio para o solo. Então, quando a gente pensa nessas inovações, nessas ferramentas que existem hoje aí para aproveitamento dos nutrientes da ração, a gente precisa pensar desde o início até o fim da cadeia. Então, é a redução do uso de recursos naturais, porque a gente consegue reduzir a necessidade de inclusão de alguns ingredientes na ração, mas também o depois, né, do animal, que é justamente a redução de nitrogênio, por exemplo, nas excretas. E tem outros benefícios também, tá? Quando a gente pensa nos benefícios econômicos, o produtor, o pecuarista, ele vai ter um benefício na hora que ele decidir usar a enzima, um benefício de curtíssimo prazo, que é a redução do custo da fórmula dele, que é a redução do custo da ração, mas ele vai contar também com outros benefícios. Por exemplo, o uso de protease, já tem vários estudos, isso é bem estabelecido, ele traz lá um retorno lá no frigorífico, para o frango, por exemplo, como maior rendimento de carcaça, maior rendimento de peito. E como que isso é possibilitado? Como a gente está disponibilizando mais aminoácidos digestíveis para o animal, ele utiliza isso para formar o peito, o animal precisa de aminoácido, né? Então a gente possibilita isso para o animal. E isso é uma outra forma de viabilizar economicamente para o produtor o uso dessas tecnologias, que, primeiro, a fórmula, a ração, que vai ter um custo reduzido, e, em segundo lugar, lá no frigorífico, ele vai ter um maior retorno, porque vai ter mais rendimento de carcaça e maior rendimento de peito. Gisele, a gente segue falando sobre esse assunto porque tem vários impactos, né? Aqui nós falamos dos econômicos, né, do sustentável também, e a gente segue então falando sobre recomendações, né? Vocês têm especialistas que recomendam para os produtores, que fazem um auxílio mesmo de campo, que podem levar as informações, esclarecer as dúvidas? Com certeza. Não tem como oferecer uma enzima para um cliente sem ofertar junto um serviço técnico, um acompanhamento muito próximo. Por quê? A enzima é excelente, mas é necessário que se saiba utilizar da melhor maneira possível. E por isso que a gente tem todo esse serviço técnico. Então a gente conta com um serviço técnico, que são os nossos técnicos direto, lá junto com o pessoal de nutrição, junto com o pessoal da formulação, para discutir. Vamos discutir dose, vamos discutir matriz nutricional. Poxa, mas vamos entender quais são os ingredientes que são utilizados para a ração. São ingredientes, por exemplo, que têm a capacidade de aumentar a viscosidade do conteúdo intestinal. Então, poxa, para esse tipo de ingrediente, a gente consegue trabalhar muito bem, por exemplo, uma chilanase, né? E por que a gente consegue? Os clientes que utilizam, por exemplo, muito trigo, triticale, cevada, esses ingredientes todos, eles têm a capacidade de aumentar a viscosidade do conteúdo intestinal do animal. Isso pode trazer uma série de prejuízos. Então, vamos trabalhar. Um cliente que trabalha com esse tipo de ingrediente é diferente de um cliente que trabalha com uma dieta mais à base de farelo de soja. E isso tudo, o nosso time técnico que está aí a campo, ajudando os nossos clientes, tem total capacidade e vontade e disposição de auxiliar nessas discussões. Além do nosso time técnico, a gente conta também com uma série de consultores, que são especialistas do mercado, que estão no mercado todo dia, que auxiliam também nessas discussões de implementação de enzimas para a gente conseguir garantir
o maior efeito, a máxima eficácia para todos os nossos clientes, independente do cenário. Ah, isso é muito legal. E eu ia já emendar aqui uma outra pergunta, que é como os pecuaristas podem começar, então, a implementar a nutrição de precisão em suas propriedades. Em primeiro lugar, é essencial conhecer o animal com a qual se é trabalhado. Que genética que é? Né? Então, esse é o primeiro ponto. Em segundo lugar, é importantíssimo ter capacidade de analisar os ingredientes que são recebidos. Então, quando a gente fala de nutrição de precisão, não é só o nutricionista que está envolvido, né? É a cadeia toda. Então, por exemplo, o milho que a gente está recebendo, né, para fazer a ração, como que está esse milho? Como que está a questão de qualidade desse milho? E aí a gente já envolve também a equipe de qualidade. O farelo de soja que está sendo recebido ali, será que é um farelo que foi subprocessado? Se é um farelo subprocessado, existe o risco de ter ali uma série de fatores antinutricionais que têm um impacto grande na nutrição do animal, na nutrição, no desempenho do animal. A enzima pode ajudar, por exemplo, a mitigar esses fatores antinutricionais do farelo de soja. Então, é um farelo que está subprocessado? Tem uma oportunidade para vamos trabalhar aí essa dose da enzima para ajudar nessa questão dos fatores antinutricionais. É um farelo que está processado de maneira ideal? É um farelo que está super processado? Vamos analisar quanto de proteína bruta que tem esse farelo, né? Quanto de energia que está liberando esse milho. Então, essas questões todas são importantes. E aí um ponto crucial, no meu ponto de vista, quer começar a utilizar enzimas? Super apoio. Eleja uma empresa que tenha capacidade, uma empresa idônea que tenha capacidade de prestar todo o serviço técnico desde o princípio, desde a discussão inicial. Vamos fazer um trabalho numa granja experimental? Tenha o seu parceiro fornecedor sempre ao seu lado. Tá? Essa é a melhor forma de garantir que as enzimas sejam implementadas da maneira mais benéfica, para que o produtor consiga tirar máximo benefício da tecnologia. E existe alguma análise, algum teste necessário para ajustar essas dietas utilizando enzimas? Com certeza. Com certeza existe. Para aqueles clientes que conseguem fazer um teste de uma granja experimental, vamos fazer. Para os que não conseguem, a gente tem uma série de trabalhos preditivos para isso. E também é essencial que a gente consiga garantir alguns pontos aí, viu, Carol? Por exemplo, as enzimas são proteínas. Lembra lá quando a gente frita o ovo? O que acontece com a clara do ovo? Ela se transforma, ela é uma proteína e ela sofre uma transformação. Pode acontecer a mesma coisa com a enzima. Então, por quê? Porque quando a gente faz a ração, principalmente uma ração peletizada, uma ração que passa por um processo de expander, que vai lá 115, 118 graus, existe o risco de desnaturação dessas proteínas. A enzima é uma proteína. Então, é essencial que a gente consiga fazer a recuperação dessa proteína na ração, no alimento final. Tá? Então, nós fazemos isso hoje, já fazemos isso no Brasil, e existem outros serviços também que auxiliam o produtor. Por exemplo, nós estamos trazendo para o Brasil um equipamento único, nós seremos a única empresa na América do Sul a ter esse equipamento, que se chama SDS. E o que ele faz? Ele faz justamente uma análise, ele mimetiza o sistema gastrointestinal da ave e do suíno. Então, a gente consegue analisar com a matéria-prima do produtor qual que é o efeito da enzima. Poxa, eu vou colocar uma protease, quanto a mais de aminoácido que eu vou estar liberando nesse farelo de soja específico que eu tenho? Estou usando uma chilanase, quanto a mais de energia que eu vou conseguir liberar nesse milho que eu trabalho, com essa genética que eu trabalho, com o milho dessa região ou daquela região, que é diferente, né? Você pega o milho do sul, é diferente do milho do centro-oeste. Então, quanto que eu vou estar liberando? Então, essa também é uma outra análise super exclusiva que a gente faz para os nossos clientes. Gisele, só para a gente finalizar aqui o nosso bate-papo, que o nosso tempo infelizmente está acabando, existe algum caso de sucesso ou algum exemplo prático de produtores que adotaram enzimas e nutrição de precisão e tiveram resultados assim significativos, extraordinários, só para a gente trazer aqui para quem nos acompanha? Com certeza, nós temos casos, aí eu falo pela Kemin, tá? Nós temos casos de clientes na Colômbia, na Argentina, aqui no Brasil, que já adotaram o uso das enzimas, das nossas enzimas, e com retorno de investimento aí de 8 até 18.
para 1, ou seja, para cada R$ 1 investido, retornam-se 18. Olha só, muito bacana. Muito obrigada, Gisele, pela sua participação aqui na nossa programação. Numa próxima oportunidade, o espaço está aberto por aqui, viu? Muito obrigada, Carol, pelo convite. Até a próxima, viu? E essa edição do programa Avicultura e Suinocultura fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia, pela sua audiência e não se esqueça, esse e outros programas da nossa grade estão sempre disponíveis no nosso canal no YouTube, AgroMais TV. A gente se vê na próxima. Tchau, tchau!